E se alguém te dissesse para apertar um botão, sabendo que isso causaria dor em outra pessoa, você apertaria? Agora imagine que quem te dá essa ordem usa um jaleco branco, fala com autoridade e diz que tudo faz parte de uma experiência científica. Até onde você iria? Foi essa a pergunta feita por Stanley Milgram nos anos 60, em uma das experiências mais chocantes da história da psicologia. O mundo ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Os julgamentos de Nuremberg estavam frescos na memória coletiva. Muitos se perguntavam como milhões de pessoas puderam seguir ordens que levaram ao extermínio de inocentes. Eu só estava obedecendo ordens. Essa era a justificativa mais repetida pelos réus nazistas. Mas seria possível provar cientificamente até onde a obediência humana pode chegar? Stanley Milgram acreditava que sim. O experimento era simples, mas extremamente perturbador. 2 voluntários chegavam à Universidade de Yale e eram apresentados como participantes de um estudo sobre memória e aprendizagem. Um deles seria o professor, o outro, o aluno. Mas o que o verdadeiro voluntário não sabia é que o sorteio era falso. O aluno era um ator e o professor sempre seria ele. O aluno era levado para outra sala, amarrado a uma cadeira e conectado a fios, supostamente ligados a um aparelho de choques elétricos. O professor ficava em outra sala, com um painel diante de si, botões com níveis de voltagem crescentes, de 15 até 450 volts. A tarefa era simples: fazer perguntas ao aluno. Se ele errasse, o professor deveria aplicar um choque a cada erro. A voltagem aumentava. O aluno, que na verdade era um ator, começava a reagir. Primeiro com desconforto, depois com gritos de dor. Mais adiante suplicava para sair. E por fim, ficava completamente em silêncio. Mas, mesmo assim, a autoridade de jaleco branco dizia apenas uma frase: "Por favor, continue." E, surpreendentemente, a maioria continuava. Os resultados chocaram até o próprio Milgram. Mais de 65% dos participantes foram até o fim, aplicando o que acreditavam ser choques de 450 volts. Eles ouviam gritos, súplicas, e mesmo assim, continuavam. Alguns suavam, tremiam, ríamos nervosamente ou perguntavam se deviam mesmo prosseguir. Mas bastava uma ordem firme para seguirem adiante. Mesmo sem ver, sem ouvir, sem entender o motivo real, a autoridade continuava sendo obedecida. E Milgram chegou a uma conclusão inquietante. Pessoas comuns, apenas seguindo ordens, sem qualquer hostilidade pessoal, podem se tornar agentes de um processo destrutivo. E não era necessário gritar, nem ameaçar. Bastava um tom calmo, uma prancheta e um jaleco branco. Quando o experimento foi divulgado, o mundo ficou em choque. Pessoas comuns, pais de família, estudantes, secretárias, tinham obedecido ordens que acreditavam estar ferindo alguém até a morte. A pergunta era inevitável: quem somos quando estamos sob ordens? E o que deixamos de ser? A crítica veio de todos os lados. Muitos acusaram Milgram de manipular, de traumatizar os voluntários e de ultrapassar os limites da ética científica. Outros o chamaram de visionário. Disseram que, ao expor a fragilidade da consciência humana, Milgram havia prestado um serviço à humanidade. O debate não terminou. Décadas depois, o experimento ainda divide opiniões. Foi cruel ou necessário? Manipulador ou revelador? E se fosse você ali, no lugar do voluntário, apenas recebendo instruções de uma figura de autoridade, até onde você iria? O que o experimento de Milgram nos mostra é que a obediência cega não é um traço de pessoas más, mas algo presente em qualquer um de nós. Você pode pensar: eu jamais faria isso, eu nunca iria até o fim. Mas a verdade é que milhares disseram o mesmo, e mesmo assim obedeceram.
Talvez o mais assustador não seja o que o experimento revelou sobre os outros, mas o que revelou sobre todos nós, porque não foram soldados, nem criminosos, nem torturadores profissionais. Eram pessoas comuns que apertaram um botão porque alguém mandou. E agora, pare e pense: se alguém em posição de autoridade te pedisse para agir contra a sua consciência, você resistiria ou também obedeceria, em nome de uma causa, de uma ordem, de uma justificativa qualquer? No próximo vídeo, você vai conhecer 5 distúrbios mentais tão raros e bizarros que desafiam a lógica, a ciência e a nossa compreensão do que é real. Gente que acredita estar morta, pessoas que se veem no corpo errado e casos extremos que a psiquiatria ainda não consegue explicar. Curta, inscreva-se, ative o sino, porque no próximo arquivo você vai ver como a mente humana pode ser ainda mais perturbadora do que qualquer experimento.